A pandemia tem deixado claro que a política vai muito além das eleições. Os nomes escolhidos nas urnas são os que devem lutar pelos direitos da população e é nosso dever acompanhar esse trabalho. O Ponto Poder está de volta e a gente mostra como a vacina virou alvo de disputas políticas. Tem também uma entrevista exclusiva com o governador Camilo Santana. É agora, vem com a gente. Boa noite, seja bem-vindo ao Ponto Poder. Eu sou Jéssica Welma, estou aqui com o William Santos e nós o acompanhamos nas eleições do ano passado e estamos de volta para continuar mostrando como a política faz parte do nosso dia a dia. É isso, é um prazer contar novamente com a sua companhia. A partir de hoje, nós temos um encontro marcado toda terça-feira aqui na TV Diário. E a gente começa o programa de hoje falando que até a vacina contra a Covid-19 virou motivo aí de queda de braço. Na política, muitos lados estão querendo protagonismo com a vacinação. A chegada mais recente de vacinas ao Ceará na última semana marcou outro capítulo da politização da pandemia. Deputados apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, muitos deles que questionavam as vacinas até pouco tempo atrás, receberam o 13º lote de doses, com mensagens de apoio ao governo federal. A postura dos deputados gerou discussão na Assembleia Legislativa. Os deputados da base do Bolsonaro fizeram um cavalo de pau e agora estão, inclusive de maneira meio ridícula, no pátio do aeroporto, batendo selfie, recebendo vacina. Eu quero dizer que não é ridículo quem vai receber vacina, não. Ridículo é queda de braço. Para o cientista político Cleiton Monte, a mudança de posicionamento expõe contradições. Fica muito transparente para a população essa mudança de discurso. Em um momento, um parlamentar questiona a eficácia da vacina e em um outro momento ele cobra a agilidade da vacina. Eu acredito que movimentos como esse dificultam, acabam servindo de obstáculo e criam uma série de confusões na população. Em Brasília, outro assunto que gerou controvérsia nos últimos dias foi a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei que permite a aquisição de vacinas pela iniciativa privada. Capitão Wagner foi um dos cearenses favoráveis. Porque o governo federal já fez contrato com as empresas que estão fornecendo vacina e o contrato é de exclusividade. Essas empresas não podem vender para a iniciativa privada, não. E Dilvan Alencar é um dos críticos da proposta, que agora será votada no Senado. Eu não acho justo que os empresários comprem as vacinas e vão vacinar as pessoas em detrimento de quem mais precisa. No meio dos embates está a população, que em geral tem pouco interesse no mérito das personalidades políticas, contanto que a vacina se torne uma realidade. Pesquisa publicada no último mês pelo Instituto Datafolha mostra que o número de brasileiros que querem se vacinar contra a Covid-19 subiu de 79% em janeiro para 84% em março. Já levantamento publicado na semana passada pelo Sistema Verdes Mares, em parceria com o Instituto Ópinos, mostra que 91% dos cearenses querem se vacinar. Eu acredito que os governantes têm que entrar em concordância para que haja logo essa vacinação em massa de toda a população, porque estamos precisando. E nas eleições do ano passado, nós mostramos vários casos de aglomerações promovidas por candidatos. E esses casos não ficaram impunes. Mais de 10 políticos já foram condenados pela Justiça Eleitoral. Vamos ver. Olá, Iguatu! Iguatu, outubro do ano passado. O então candidato a prefeito, Edinaldo Lavô, e o vice, Franklin Bezerra, aparecem de máscara em meio a dezenas de apoiadores. Meses depois da eleição, o cenário nas mesmas ruas é um tanto diferente. Com o aumento de números da Covid-19, quem esteve nas ruas durante a campanha hoje repensa a atitude. O que aconteceu foi morte. Por causa dessa doença e esse movimento que a gente estava fazendo. A defesa dos candidatos eleitos em Iguatu diz que os eventos ocorreram antes da proibição da Justiça Eleitoral. A chapa foi multada por promover a aglomeração, mas já recorreu da punição. Reuniões essas que partiram do próprio eleitorado, da própria população, onde não se verificou a participação de nenhum dos candidatos.
Eventos de campanha com centenas de pessoas resultaram na condenação de pelo menos 16 candidatos a prefeito e vice em 8 municípios cearenses. As multas variam de 10 a 400 mil reais e foram aplicadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Porque, infelizmente, houve muito abuso, houve muitos eventos com aglomerações de pessoas, sem nenhum tipo de cuidado sanitário e, sem dúvida nenhuma, isso contribuiu para que a pandemia voltasse e se tornasse mais grave, como a gente está vivenciando agora no momento. Passados 4 meses da eleição, o assunto ainda continua gerando discussão. Os juízes do TRE ainda devem julgar outros 33 processos por aglomerações durante a campanha do ano passado. Essas multas, no entanto, só serão pagas quando esgotarem todos os recursos. Após a condenação pelo juiz, o candidato recorre ao TRE e, eventualmente, ele pode, caso condenado pelo TRE ainda, recorrer ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Para este cientista político, o mau exemplo na campanha enfraquece o discurso de políticos que agora pedem para a população ficar em casa. Efetivamente, a gente está numa crise sanitária sem precedentes do país e é necessário que a gente consiga contornar isso, né? Eu acho que esses julgamentos, eles tomam esse ato simbólico e legal muito importante, porque acena ao público, à população, de que existe fiscalização, que é necessário ter controle, que é necessário ter esse compromisso. Olha, e hoje é aniversário de 295 anos de Fortaleza e pertinho da data o prefeito José Sarto já passou da marca dos 100 primeiros dias de gestão. O repórter Igor Cavalcante mostra pra gente como foi esse início de governo. Quando assumiu a gestão, o prefeito José Sarto tinha na sua lista de metas o retorno das aulas presenciais e a retomada econômica da capital. Mas a segunda onda da pandemia afetou os planos. Com o número de internamentos superando marcas do ano passado, nos 100 primeiros dias do governo Sarto, o foco foi outro: medidas emergenciais de combate à Covid-19. Ações de médio prazo ficaram em segundo plano. Nós estamos trabalhando paralelamente ao combate à pandemia para, quando Fortaleza voltar a ter condições minimamente normais, nós retomarmos, e estamos fazendo isso, todas as obras, principalmente nos eixos que são importantes para a cidade, como educação. Por outro lado, o aumento de casos de Covid-19 exigiu ações emergenciais. Na educação, a retomada das aulas continua sendo preparada. Até lá, a gestão entregou chips e tablets para professores e alunos. Para amenizar os danos econômicos e sociais da pandemia, foram implementados auxílios financeiros para taxistas, feirantes, artesãos e profissionais da cultura. No pacote econômico, o pagamento de alguns tributos foi adiado e a Prefeitura criou um programa de renegociação de dívidas. Na saúde, a prioridade foi ampliar a rede de assistência, atingindo a marca de 906 leitos, além de iniciar a vacinação na capital. Eu tenho a obrigação moral, porque é minha bandeira, de reduzir desigualdades, tornar a cidade mais justa para todos. E isso a gente faz através de um programa de recuperação econômica com capacitação e microcrédito. Não é dar o dinheiro, é financiar as pessoas da sua economia local. Deixando os 100 primeiros dias de gestão para trás, o prefeito Sarto terá pela frente, além da pandemia, 2 desafios: a reforma administrativa e mudanças na Previdência de Fortaleza. Segundo ele, a expectativa era de que essas reformas fossem feitas logo no início da gestão. Mas com a segunda onda da pandemia, elas precisaram ser adiadas. Com esses desafios pela frente na Câmara, o que vereadores da base aliada e da oposição esperam é diálogo com o Executivo. Nós nos posicionamos contra exatamente pela falta de diálogo. A reforma da Previdência Municipal está indo além da reforma previdenciária aprovada no governo federal. É um ano que está sendo muito desafiador. Então, nesse momento, o que importa realmente é o diálogo e o bom senso. Bom, e ainda aproveitando a data, nós fomos ouvir vereadores de Fortaleza para saber deles o que desejam para a cidade nesse aniversário. Eu desejo que esse ano, que nós comemoramos os 295 anos de Fortaleza, a gente consiga imunizar toda a população para que a gente tenha uma segurança maior, de dias melhores. Então, o que eu torço mais é que Fortaleza possa ser uma Fortaleza mais igual nesses 295 anos. Feliz aniversário para a nossa capital.
E o Ponto Poder vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com uma entrevista exclusiva com o governador Camilo Santana. Não sai daí. Ponto Poder está de volta e nesse segundo bloco a gente muda de cenário no programa. Nós falamos direto do Palácio da Abolição, agora sede do governo do estado do Ceará, para uma entrevista exclusiva com o governador Camilo Santana, que já está aqui com a gente. Governador, seja muito bem-vindo ao Ponto Poder. Muito obrigado pela sua participação. O prazer é todo meu. Saudar você, William, saudar você, Jéssica, e a todos os telespectadores. É um prazer. Governador, a gente começa essa entrevista falando especialmente ainda das repercussões do último decreto estadual. A gente vivia em âmbito estadual num isolamento social rígido e a gente começa nessa semana uma reabertura gradual de algumas atividades. Isso, claro, vem também após algumas pressões, cobranças de alguns setores da economia nesse momento e também ainda com o sistema de saúde pressionado, né, pelos números, pela fila de espera. Como que o senhor avalia esse processo de retomada nesse momento e quais são as prioridades a partir dessa realidade para o combate à pandemia? William, nós temos um comitê que há mais de um ano se reúne semanalmente, que faz parte de vários dos 3 poderes, Ministério Público Federal, Estadual, e um comitê científico. Eu sempre tenho dito que todas as decisões tenham sido sempre tomadas em relação à orientação dos nossos especialistas da saúde no Ceará. E a ideia desse início de reabertura, porque nós estamos numa redução, uma tendência de queda da transmissão, que é um dos pontos mais preocupantes nossos, uma queda na pressão do sistema de saúde, na demanda, na procura, né, e uma queda no número de casos. E isso fez com que o comitê decidisse iniciar, o início de uma abertura das atividades que não estavam autorizadas, mas é fundamental a compreensão da sociedade, da população e dos setores econômicos, né, que a gente respeite os protocolos, respeite o percentual autorizado, para que não haja retrocesso. Nós queremos é que a gente possa continuar em queda na pandemia e já iniciar um processo de retomada da economia cearense, que a gente sabe que é muito importante. Importante o emprego, importante as atividades econômicas do Estado. Portanto, é fundamental a compreensão da sociedade em relação a esse momento que o Ceará está vivendo. Governador, em relação à vacinação, o senhor ajuizou uma ação ontem no STF para tentar agilizar a aprovação da vacina russa. Só o Ceará comprou mais de 5 milhões e o processo está parado. Assim, a que o senhor acredita esse atraso, esse entrave todo na aprovação dessa vacina? Olha, Jéssica, é inadmissível que a gente vê que uma vacina que é hoje aplicada já em mais de 60 países no mundo inteiro, já foi aprovada por agências internacionais, que tem uma lei federal que permite a importação dessa vacina de forma imediata, emergencial, a gente tem esse atraso na autorização da Anvisa. Então, o Ceará comprou diretamente mais de 5 milhões e 800 mil doses da Sputnik na Rússia, né, inclusive aplicada aqui na Argentina, vizinha a nós. E com essas vacinas a gente já poderia ter dado um avanço importante na imunização dos cearenses. Eu sempre tenho dito que eu não vou descansar enquanto a gente não imunizar todos os nossos irmãos e irmãs cearenses. Então, essas vacinas seriam muito importantes para agregar e acelerar, porque nós só vamos ultrapassar esse momento que nós estamos vivendo após a vacinação. A única forma que a gente tem de retomar a normalidade, retomar a economia, é a vacinação. Por que está travando tanto esse processo? Assim, em relação ao diálogo com a Anvisa, qual é a justificativa que se tem, que o senhor tem? Pois é, a justificativa que a Anvisa está colocando, que não condiz com a legislação federal, que foi aprovada no Congresso Nacional, que diz claramente que a importação de vacinas que já estejam aprovadas por agências reguladoras internacionais não precisa mais passar por todo o trâmite quando ela já é importada, já pronta. Então é isso que nós estamos solicitando, é por isso que nós entramos no STF com um pedido de urgência de autorização. Governador, a gente tem visto com certa frequência episódios de uma politização dessa pandemia. O senhor, recorrentemente também, nas lives, nas transmissões ao vivo, tem colocado que o momento não é de politicagem, é de união, é de unidade. Nesse sentido, há diálogo com a oposição em âmbito estadual? Que cenário se desenha para essa unidade ser buscada? Olha, William, eu sou um homem de diálogo, esse é o meu perfil desde quando eu iniciei enquanto governador desse estado. E eu sempre tenho colocado isso, nós só temos um inimigo comum que é o vírus, que é a pandemia. Portanto, todos nós deveríamos estar unidos
O problema é que existe uma questão ideológica colocada hoje no Brasil, de um negacionismo dessa pandemia, né? E que infelizmente a gente tem colocado que isso é errado esse momento no Brasil, está sendo ruim para o Brasil. O Brasil já ultrapassou aí, já é um dos países com maior mortalidade no mundo, é o epicentro da pandemia no mundial, hoje é o Brasil, né? Não há uma coordenação nacional, não há uma diretriz nacional. Portanto, eu acho, além de a gente ficar enfrentando todos os dias o combate à pandemia, nós estamos vivendo hoje um combate às fake news, né? Que são pessoas que de forma, muitas vezes, desonestas, de certa forma, com maldade, procuram desinformar as pessoas, procuram levar informação inverídica e confundir a população, fruto desse negacionismo. Repito, eu estarei sempre à disposição e aberto ao diálogo com qualquer segmento, como sempre tive, com a situação e com a oposição. Porém, nesse momento, a gente precisa combater aquelas pessoas que estão negando essa pandemia. Nós estamos falando de número, não estamos falando de pessoas que estão morrendo. Dificilmente hoje um cearense não conhece uma pessoa, um amigo, um familiar que já morreu por conta dessa pandemia. Então é fundamental a gente combater esse tipo de atitude e defender o momento da união. Deixa a política, deixa a pandemia passar e na época da política vamos discutir a política. Mas esse não é o momento de levar esse tema tão importante que mexe com a vida das pessoas nesse momento de pandemia. Sobre esse assunto, governador, o senhor coloca, né, o momento é de deixar isso para o futuro, para depois que superarmos essa pandemia. Apesar disso, os embates muitas vezes continuam. O senhor percebe que há uma tentativa, a abertura para algum diálogo com a oposição nesse sentido, ou o senhor não percebe isso, embora defenda essa unidade? O diálogo sempre está aberto. Quando eu faço reuniões com os prefeitos de todo o Ceará, todos os prefeitos têm direito a participar, a questionar, a levantar. Quando eu faço reuniões com a bancada de deputados, todos têm... É o meu perfil. O que tem sido colocado é que nas redes sociais, e muitas vezes alguns parlamentares, alguns políticos estão utilizando esse momento de forma desonesta, tentando confundir a população. E eu repito, o momento agora é de todos estarmos unidos com um único objetivo, salvar vidas e combater a Covid-19. Governador, ainda em relação ao diálogo com a oposição, nessa segunda onda da pandemia, aliás, desde o início da pandemia, a gente sempre escuta muito reunião dos governadores com o ministro. Houve algum diálogo com o presidente Jair Bolsonaro diretamente? O senhor falou com ele em algum momento em toda essa batalha? Houve uma reunião onde o presidente da República, juntamente com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, ainda à época, o Alcolumbre e Rodrigo Maia, se discutiu ações que permitissem ser aprovado no Congresso para apoiar o enfrentamento à pandemia. É o que eu sempre coloquei, falta nesse país, estamos há mais de um ano, há um descaso com essa pandemia. Você imaginar que um país que trocou 4 ministros durante um ano de uma pandemia, um país, falta uma coordenação nacional, falta uma diretriz, essa é a grande falha. E eu não estou falando isso do ponto de vista político, não. Estou falando porque isso é o mundo inteiro se mobilizou para enfrentar essa pandemia. E as grandes autoridades dos países foi que lideraram esse processo. Então ainda falta. Nós temos um presidente que nega a pandemia. Que nega as ações de prevenção, que nega o isolamento social, que nega a vacina. Essa é a realidade. E há um esforço gigantesco de governadores e prefeitos, baseado na ciência, de combater a pandemia e salvar vidas. É um desastre que está acontecendo no Brasil pelo número dessa pandemia, se for comparar com outros países do mundo inteiro. E, repito, falta uma coordenação, faltou e ainda falta uma coordenação, uma diretriz nacional em relação a esse enfrentamento. O senhor mencionou, governador, as fake news nesse período da pandemia, né? O Ceará tem, inclusive, uma lei estadual que prevê punição para a divulgação de fake news. Apesar disso, a gente segue vendo aí a divulgação de muitas informações falsas em meio a essa crise sanitária. Além dessa lei em si que já existe, o senhor tem adotado ou pensa em adotar outras medidas para enfrentar esse problema? Nós estamos discutindo com a Justiça de que forma a gente pode acelerar esse processo, porque esse é um problema, não é de Ceará, é um problema no Brasil inteiro. Todos os governadores reclamam disso, prefeitos reclamam disso. Eu acho que é um tema que o Brasil precisa focar em que medidas podem ser tomadas para diminuir as fake news, as mentiras que são divulgadas pelas redes sociais. A coisa mais importante é que a população sempre procure seguir as informações verdadeiras através da imprensa oficial, através dos meios de comunicação oficial. Eu sempre tenho feito essa reivindicação para a população. Qualquer informação, eu sempre estou fazendo lives, sempre estou procurando me comunicar com a população,
para levar informação verídica e verdadeira à população. Mas isso é um tema que o Brasil não, e o mundo inteiro precisa debater e discutir ferramentas e mecanismos para diminuir e combater essas mentiras e fake news que existem hoje nas redes sociais. Governador, a gente está em evidência agora essa questão da CPI da Covid, essa tentativa, inclusive, de incluir governadores e prefeitos nessa investigação no Senado. Qual a opinião do senhor sobre a CPI e sobre a inclusão de governadores e prefeitos? Não, primeiro, deixar bem claro, Jéssica, que eu sou a favor de qualquer investigação, qualquer apuração de qualquer fato, né, em qualquer âmbito, qualquer esfera. Né? É tanto que o Ceará, eu defendo muito que a importância da transparência do poder público. É tanto que o Ceará é nota 10 seguidamente por vários anos em transparência, pela Controladoria Geral da União. Né? Inclusive, no último ranqueamento, agora nós fomos em primeiro lugar no Brasil, nota 10 em transparência. O que me parece que precisa ser questionado, precisa ser avaliado, é como é que uma CPI que está sendo proposta pela condução que ocorreu hoje no Brasil, pela condução do presidente da República diante dessa pandemia, pela condução do Ministério da Saúde, que em nenhum momento definiu critérios de prevenção e isolamento social no Brasil, né, em nenhum momento. Né? Então, como é que se quer? Agora querem incluir estados e municípios. Olha, nós temos mais de 5 mil municípios, nós temos 27 estados. Será que realmente querem, quando a gente envolve tantos estados como municípios, querem realmente fazer alguma investigação que tenha resultados efetivos? Né? Ou querem confundir a população, confundir a sociedade? Repito, eu sou a favor de qualquer tipo de investigação, mas precisamos avaliar qual o interesse real da inclusão nesse momento de estados e municípios, se não é para desvirtuar o objeto que está sendo questionado, é a forma como o presidente da República e como o seu governo está conduzindo essa pandemia, que está sendo questionado no mundo inteiro, pela Organização Mundial da Saúde e por outros países, porque isso afeta o mundo inteiro. Né? E agora querem colocar mais de 5, imagina uma CPI para investigar mais de 5 mil municípios, 27 estados. Então, eu acho que é uma questão que precisa, repito, eu sou a favor de se investir qualquer coisa em relação não só aos posicionamentos ou questões relacionadas a estados e municípios. Governador, eu queria falar rapidamente sobre o Comitê Nacional de Combate à Covid, que foi criado após sucessivas cobranças por coordenação. O senhor sente que esse comitê tem surtido efeitos, desdobramentos práticos desde a criação? Como é que se cria um comitê, uma coordenação, sem envolver estados e municípios que estão na ponta no dia a dia? Quem é que está montando os leitos para cuidar dos pacientes? Quem é que está fazendo a prevenção, a ação de prevenção lá na ponta? São os municípios e estados. Como é que se cria uma coordenação onde exclui estados e municípios? Nós estamos numa federação. Qual o interesse disso? Nós criamos um comitê aqui desde o início do meu governo, aliás, 2 comitês. Um comitê onde se reúne todos os setores da sociedade, participa a igreja, participa o setor produtivo, participa a academia, participa o Ministério Público, participa os municípios. E um comitê que toma decisões em relação aos decretos, às decisões do governo, que é um comitê mais restrito com os 3 poderes, com o Ministério Público, o Ministério Público Federal, Estadual, Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, Poder Executivo. Acho que se dá transparência e é importante o diálogo e a construção coletiva. Sentir os problemas no dia a dia, ouvir a população, ouvir os segmentos, ouvir os setores, as reclamações, as sugestões. Somente dessa forma nós conseguimos enfrentar uma pandemia como essa. Então, você imaginar que se cria uma coordenação sem a participação de estados e municípios, qual é o resultado efetivo dessa coordenação? O que até agora essa coordenação trouxe de efetividade para o Brasil? Governador, gostaria agora de falar sobre 2022, a gente já está pertinho de encerrar. O cenário muda muito, o cenário eleitoral, com a anulação da condenação do ex-presidente Lula. O senhor é do PT, aliado ao ex-presidente Lula, também muito próximo do ex-ministro Ciro Gomes, também pré-candidato, sempre cotado. Como deve ser essa conciliação de esquerda, de centro, para essa nova condução que o Brasil deve ter a partir de 2022, ou que deveria ter? Olha, Jéssica, eu acho que o momento agora é a gente focar todas as nossas energias no combate à pandemia, na retomada da normalidade do Brasil, do estado do Ceará. Acho que questão eleitoral e política nós precisamos deixar mais para frente. Nesse momento, todas as nossas energias e o foco deve estar voltado para combater a pandemia, salvar vidas e proteger os nossos irmãos cearenses. Governador, já para encerrar a nossa entrevista, a gente faz essa entrevista no aniversário de Fortaleza, nesta terça-feira.
Então a gente deixa aberto, claro, esse espaço para que o senhor possa deixar uma mensagem para quem nos assiste nessa ocasião, por ocasião dessa data. Eu queria primeiro agradecer a Jéssica, ao William aqui na entrevista, a você, telespectador, dizer que nós vamos superar essa pandemia juntos, não tenho dúvida disso. Nós vamos incrementar a vacinação, que é a única forma de sair dessa pandemia. Mas eu quero aproveitar o dia de hoje para parabenizar todos os fortalezenses, a nossa capital, completa 295 anos, um povo resistente, resiliente, trabalhador, uma bela capital cearense que a gente cada vez mais precisa trabalhar para fazer da nossa capital a terra da luz, a terra do sol e a terra da esperança. Que esse momento nós precisamos de muita união e esperança para superar esse momento difícil e desafiador que é o enfrentamento dessa pandemia. Mas vamos vencer, estaremos sempre juntos e mais fortes, não tenho dúvida disso. Parabéns à nossa querida Fortaleza. Muito obrigado, governador. E a gente encerra agora a entrevista. Se você quiser revê-la, pode acessar no YouTube do Ponto Poder e no pontopoder.com.br. Confere lá. É isso. E olha só, o nosso chargista, o Tiagão, que sempre está com a gente aqui no Ponto Poder, preparou uma charge, claro, por ocasião da entrevista com o governador Camilo Santana. Vamos conferir. A luta contra a pandemia segue. E o Ponto Poder termina por aqui. A gente tem um novo encontro na próxima semana. É isso. Muito obrigado pela sua companhia. Até semana que vem. Uma boa noite para você. Boa noite.